Olá pessoas, tudo bem? Este é o canal Coleção Paralela. Sou o Rodrigo, este é o mestre do terror. E este é o vídeo para falar da Heróis em Ação. Ultimamente temos falado de muita coisa da DC nesse canal, né? Muita revistinha da DC aparecendo, muito gibi. Mas eu estou mesmo numa fase de redescobrimento da DC. Disney e DC, dois universos que eu muito pouco explorei ao longo da vida por questões de preferência, e que agora estou interessado em conhecer um pouco melhor. Conhecer entre aspas, né? Porque eu tô nadando por mares anciões, né? Eu não tô avançando pro presente dessas empresas na maior parte do tempo. A Disney até um pouquinho. Até tenho lido alguma coisa mais contemporânea, mas a DC eu me mantenho no passado, nos formatinhos, nas publicações do passado, e faço questão que seja assim. Mas a Heróis em Ação é uma das revistas mais desconhecidas do selo DC, publicada aqui no Brasil, que já chegou às minhas mãos, né? É uma das revistas que eu menos conheço e, portanto, uma das que mais me provoca curiosidade. É uma revista que eu não sei, né, quantas edições teve e tal. Era da época em que se usava determinados subterfúgios que eu sempre achei muito engraçado, tipo isso aqui, né? Super-Homem apresenta Heróis em Ação, né? Achava-se necessário citar o grande medalhão da editora para falar da nova revista. Essa é a número 6. É uma publicação de 1984, dezembro de 1984. E trazia algumas histórias muito interessantes e outras que eu acho que são bem coisas da época que se pagava R$1 por gibi, né? Ou época boa que não volta mais. Comprei no sebo aqui da cidade, Jaraguá do Sul, mas isso há mais de 12 anos atrás, quando morei aqui pela primeira vez. A Heróis em Ação, como eu disse, eu não sei quanto tempo durou, eu não sei exatamente quantos números teve, nem que tipo de publicações foram feitas pela revista. Mas nesse número 6 aqui nós temos um mix que ao mesmo tempo é bem normal, lembra muito o mix da Super Amigos, que é uma revista que eu tô lendo no momento, da DC, e que mistura umas coisas muito loucas. Você vê, tem a primeira história dos Novos Titãs, né? Uma história dos Novos Titãs com o argumento do Wolfman e desenhos do George Pérez, né? Uma das melhores fases dos Titãs, na minha opinião, diga-se de passagem, né? Com essa arte maravilhosa do Pérez. Eu gosto muito da arte do Pérez, quem que não gosta? E os argumentos também eram bem legais, né? Os argumentos do Wolfman eram ótimos. Aqui eles enfrentam, né, uma ameaça que foi a formação de um super grupo de vilões, né, que se unem ali acho que talvez pela primeira vez para tentar deter os Titãs, que é o Quinteto Mortal, que eu gosto muito, curiosamente eu gosto muito desse grupo, o Quinteto Mortal. Eu já havia visto eles em outras histórias, né? Tem o Avalanche, tem o Paismon, né? Tem uma galera interessante, o antigo Doutor Luz. São uns caras bem interessantes, eu gosto deles bastante, assim, eu me interesso bastante. Deixa eu mudar um pouquinho a posição da minha câmera aqui, pessoal. Como eu sempre digo, coisas que a gente não devia fazer durante um vídeo, mas que eu faço. Aí há uma segunda história com o Superboy. Eu não sou fã das histórias do Superboy, principalmente do Superboy clássico, porque como eu acompanhei pouco a DC,
Eu sempre achei confuso aquela coisa de que há histórias, principalmente da Legião dos Super-Heróis, em que embora eles ajam como Superboy, o Super-Homem nunca foi Superboy, eles descobriram depois, aquilo era uma espécie de criação do Senhor do Tempo. Eu sempre achei estranho, então eu sempre achei esquisito todo esse investimento em aventuras do Superboy. E não curto. Nunca curti de fato. Aí temos aqui uma outra história, que é a história do guerreiro, que está em destaque na capa, né? No fim eu acabei não informando quem escreveu essa história do Superboy nem nada, né? Deixa eu ver se eu encontro aqui os créditos. Mas cara, não tá sem crédito a história. Tá sem crédito algum, não dá pra saber. Aí tem a aventura do guerreiro, né? Como argumento do Mike Grell e argumento e desenhos do Mike Grell, na verdade. O guerreiro é um personagem que me fascina a ideia, porque embora não seja uma ideia nova, né, não seja uma novidade, essa coisa de homem do futuro num mundo com aparência pós-apocalíptica que mistura magia, monstros, né, dinossauros, tribos selvagens e tecnologias e afins, né, embora não seja novidade nenhuma, eu gosto do conceito, né? Sempre fui um fã, por exemplo, de Thundar, o Bárbaro, e eu gosto muito desse conceito. Então, se por um lado me atrai, por outro lado as histórias dele às vezes me parecem um tanto maçantes, um tanto chatas assim, né? E isso acaba me incomodando. Eu tô mudando a posição da câmera de novo. E aí, por último, tem uma história do Lanterna Verde, do Arqueiro Verde, com a participação da Canário Negro. Essa fase do Lanterna e do Arqueiro é uma fase que as pessoas falam muito, que é muito conhecida, na qual eles ficavam viajando pelos Estados Unidos juntos e tendo mil aventuras. E o pessoal fala muito bem dessa fase, né? É uma fase em que as pessoas comentam muito e muita gente gosta. Cara, eu tô lendo muito material do Lanterna Verde na Super Amigos. Como eu falei, é um material que eu tô lendo agora, então eu tô lendo bastante. E eu vou oscilando entre gostar muito de algumas aventuras e não gostar nada de outras. E eu já li alguma coisa dessa em outras edições, dessa aclamada fase aí do Lanterna Verde e do Arqueiro Verde, que deveria te chamar Flecha Verde, né? Arqueiro Verde é coisa do Brasil. Em outras edições. E eu confesso que eu não consigo gostar muito não. Né? Tem Denis O'Neill no argumento e desenhos do Neal Adams. Talvez a melhor coisa seja a arte do Adams, né? A arte do Adams é interessante, eu gosto. Enfim, a Heróis em Ação é uma revista DC que a Abril publicou com uma pegada que, como eu disse, lembra muito a Super Amigos, né? Eu não sei se elas coexistiram nas bancas, eu até acho que sim, pelas datas ali, e me pareceu que era público e notório que uma devia perecer para a outra continuar mais um pouco, porque eram muito idênticas, né? A pegada da revista era muito idêntica, o mix da revista era muito idêntico, e olha que eu li só uma edição, né? Mas já dá para perceber. E se é para ter mais do mesmo, né? Talvez a decisão mais acertada seria, sem dúvida, extinguir uma. Eu não tenho certeza de qual foi extinta primeiro, mas eu desconfio que foi a Heróis em Ação, porque que eu me lembre, eu pouco vi ela circular por aí, diferente da Super Amigos, que circulou muito mais. Deixa
De qualquer maneira, eu queria falar dela justamente por isso, porque é uma das publicações DC que eu menos conheço. É uma das publicações DC também que eu menos vejo falar. E é bastante interessante poder conhecer mais desses nuances, né, de publicações que a gente não conhece. E se você conhece, se você gosta, se você tem heróis em ação, deixa aí nos comentários pra gente saber, pra gente trocar uma ideia. De repente você me passa uma informação a mais ainda das poucas que eu tenho. Eu gosto muito dessa troca de informação com quem assiste os vídeos. Às vezes eu acho mais interessante até do que ficar simplesmente pesquisando. E por enquanto, se você gostou desse vídeo, like aí pra mim e pro Mestre do Terror.